Um diplomata chinês descontrolado do tipo Guerreiro Lobo ameaçou cortar a cabeça do primeiro-ministro do Japão. Isso vai sair pela culatra para a China? Indo para a China sem censura, eu sou o China sem censura. Antes de começar, tenho um problema de verdade. O YouTube colocou novamente o China sem censura no buraco negro do algoritmo. Cada episódio que eu lanço tem tido um desempenho pior do que o anterior. O último episódio teve apenas cerca de 30 mil visualizações. Lembre-se, são mais de 2 milhões de inscritos, porém, só 30 mil visualizações. E eu conferi com alguns dos outros grandes youtubers da China, Serpenzetta, Laoai80 e 6 David Young. A mesma coisa está acontecendo com eles. As pessoas simplesmente decidiram de repente que não gostam mais de vídeos sobre a China? Bem, eu tenho outra possível explicação, diz Wolf. É bem consistente. Eu não recebi seus vídeos por 6 meses e tive que digitar manualmente para encontrar, diz Dragão. Estava pensando sobre a falta de notícias da China no meu feed. Aqui estou eu procurando o canal de novo, diz Wine. Nunca recebi notificação. Felizmente, eu procuro seus vídeos todos os dias. É a única maneira que eu sei que o YouTube está claramente censurando em nome do Partido Comunista Chinês. Eles não querem que você saiba a verdade sobre a China e estão tentando me tirar do negócio. É por isso que não posso deixar de dizer o quanto é importante que você se inscreva no meu site pessoal china1censored.tv. Lá não há censura das grandes empresas de tecnologia, então podemos ter ótimas conversas, transmissões ao vivo e eu até coloco episódios no site que o YouTube não permitiria. Por favor, confira, senão China Uncensored pode sumir de vez. Não apenas porque o algoritmo esconde o programa. Veja um exemplo de história que o primeiro comando da capital e o YouTube gostariam de esconder de você. A China saiu completamente dos trilhos com o Japão? Bem, ainda mais do que o normal. Eles estão mais desgovernados que o trem voador. Em De Volta para o Futuro, parte 3, o filme saiu dos trilhos, tanto literal quanto figurativamente. Enfim, no início desta semana, o cônsul-geral da China em Osaka, Xue Jian, atacou o novo primeiro-ministro do Japão, Takeichi Sinai. Ao ameaçar cortar a cabeça dela fora, o que, é claro, era apenas uma figura de linguagem para cortar a cabeça da estrutura de poder. Não, estou só brincando. Ele realmente ameaçou matá-la, dizendo no X que se ela enfiar esse pescoço imundo onde não deve, ele vai ser cortado fora. Você está pronto para isso? Esse era um dos principais diplomatas da China, muito diplomático agora. Xue não mencionou especificamente Takeichi, mas a publicação foi uma resposta direta a outra postagem que falava sobre a posição de Takeichi em relação a Taiwan. Então, o contexto estava bem claro. Claro, Xue já apagou a postagem, indicando que talvez ele tenha passado um pouco dos limites. Coitado desse cara, ele não sabe. Uma vez na internet, fica lá para sempre. Até onde sei, o Ministério das Relações Exteriores da China não se desculpou publicamente pelos comentários de Xue. Não é a primeira vez que Xue perde o controle com ameaças absurdas a autoridades públicas. Em outubro, Xue repetiu a ameaça ao secretário de guerra dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, afirmando: preparar-se para a guerra por Taiwan é inútil. Qualquer um que colocar o pescoço para fora simplesmente terá ele cortado. Ok, esse cara tem jogado Mortal Kombat demais. Pega leve nas fatalidades, Xue Kang. Isso respondeu ao Hegseth, que disse que os Estados Unidos da América transformam o Japão em base de combate contra a China. No momento da gravação, a postagem ainda está no ar. Provavelmente porque não teve nem de perto a mesma repercussão que quando ele ameaçou Takaichi. Como se não bastasse, em novembro, Xue também ameaçou implicitamente os japoneses ao dizer: espero que recuperem ao menos um mínimo de razão e respeito pela lei. Pensem racionalmente sobre a questão de Taiwan e garantam que nunca mais sofram um aniquilamento étnico como na derrota de vocês na guerra. Isso é uma referência a Hiroshima e Nagasaki. Cara, eu não vi alguém se esforçando tanto para pagar de Ed assim desde o último episódio de Kill Tony. Ainda assim, é a ameaça contra Takeichi que gerou a maior reação. O secretário-chefe do gabinete japonês, Kihara Minoru, descreveu os comentários sobre Takeichi como altamente inadequados, o que eu diria que é pouco para o que foi dito. Ameaçar publicamente cortar o pescoço de alguém do queixo para baixo já entra no território do completamente insano. E vários funcionários públicos disseram que era hora de designar Xu como persona não grata.
Um termo legal para um diplomata que não é mais bem-vindo no país e mandá-lo de volta para a China. Isso foi dito pelo ex-embaixador japonês na Austrália, Yamagami Shingo, pelo membro da Assembleia Provincial de Fukushima, Watanabe Kohei, pelo membro da Câmara dos Conselheiros, Yamada Hiroshi, e por muitos, muitos outros. Eles querem que ele seja expulso do país, de preferência, expulso com um chute de bicicleta para manter o tema de Mortal Kombat. As pessoas no exterior estavam igualmente irritadas, disse um membro do Parlamento Europeu. Que comentários absolutamente repugnantes, típicos de comunistas ao redor do mundo, responsáveis por dezenas de milhões de mortos. Sim, bem típico. Se tivessem usado amizade em vez de fatalidade, até aceitei Baby Alley. O embaixador dos Estados Unidos da América no Japão afirmou que a máscara de Pequim cai novamente e que é hora de agir como um bom vizinho. Fala repetidamente sobre isso, mas falha repetidamente em se tornar. Então, por que Xu fez comentários tão bombásticos? Nuclear bombástico ao citar Hiroshima e Nagasaki? Isso faz parte da tentativa do Partido Comunista Chinês de intimidar países para que obedeçam. O Partido Comunista Chinês sempre foi um valentão, seja por meio de palavras ou por atos físicos de violência. Takeichi fez o que o Partido Comunista Chinês não tolera. Demonstrou apoio a Taiwan. Antes de ser primeira-ministra, Takeichi já era abertamente pró-Taiwan. No início deste ano, ela visitou Taiwan para se encontrar com o presidente taiwanês William Lai e até abraçou a ex-presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. Agora sim, isso é amizade. Ela também propôs uma espécie de aliança de segurança envolvendo Japão, Taiwan, Austrália, Índia, Filipinas e parceiros europeus para proteção mútua. Por que isso lembra a OTAN 20... Como primeiro-ministro, Takeichi se encontrou com o conselheiro presidencial de Taiwan, Lin Xin-yi, durante a cúpula Apex deste ano. O que pode explicar por que o Sr. Ursinho Pooh aqui estava tão mal-humorado quando a encontrou. Só olhar para a cara deles. Esses dois não gostam um do outro. O que realmente irritou os defensores pró-PCC como Shui foi a fala de Takeichi na última sexta-feira. Ao Comitê de Orçamento da Câmara Baixa do Japão, ele afirmou: se navios de guerra ou outras ações armadas forem usados, isso pode configurar uma ameaça à sobrevivência. Ela afirmou que a situação em Taiwan ficou séria e devemos considerar o pior cenário. Isso foi parecido com o que ela disse no ano passado ao afirmar que um bloqueio a Taiwan pode virar uma crise existencial. De qualquer forma, isso envolve a sobrevivência do Japão. Isso é enorme. E não só porque este é um dos raros momentos neste canal em que eu realmente posso relatar sobre alguém tendo bom senso. Quando se trata do primeiro comando da capital, uma situação de ameaça à sobrevivência é um termo específico que justifica legalmente o uso da força militar, mesmo que o Japão não seja atacado diretamente. E é apropriado que Takeichi use isso. Se a China conquistasse Taiwan, ela quebraria a primeira cadeia de ilhas, que inclui o Japão. Isso expandiria muito a capacidade da China de projetar poder. Isso seria uma sentença de morte para o Japão? Isso colocaria a principal fonte econômica do Japão sob controle do Partido Comunista Chinês e daria à China grande vantagem militar sobre o Japão. Em outras palavras, as palavras do primeiro-ministro japonês sinalizam publicamente que o Japão lutaria por Taiwan. Eles provavelmente não usariam só espadas como o Decapitação Jones. Isso torna Takeichi o primeiro premier em exercício a sugerir publicamente ação militar diante de uma invasão chinesa a Taiwan. Nem mesmo o mentor de Takeichi, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que legalizou o uso da força pelo Japão para defender Taiwan, jamais mencionou um ataque a Taiwan como justificativa para uma resposta militar do Japão. Ou ao menos não fez isso no cargo, mas após se aposentar em 2021... A China, é claro, não está satisfeita com o fato de o Japão estar defendendo Taiwan abertamente. Alguns, como o ex-primeiro-ministro japonês Hatoyama Yukio, chegam ao ponto de repetir os argumentos do Partido Comunista Chinês, afirmando que Taiwan é um assunto interno da China, no qual o Japão não deve se envolver. Em linguagem de covarde, significa fugir rápido. Não faça nada mais difícil e espere que eles realmente parem de escalar desta vez. Mas aqui está o que eles não entendem. Para o Partido Comunista Chinês, a China já está em guerra com o Ocidente, incluindo o Japão. Sim, eu sei que eles estão no Oriente, mas diga isso para a China.
A China já está expandindo rapidamente seu poder militar e pressionando o Japão com incursões em território japonês envolvendo navios, aeronaves e drones chineses. Mesmo sem poder militar, a China tem atacado o Japão ao transformar o comércio em arma contra o país, conduzindo operações de influência dentro do Japão, prendendo cidadãos japoneses e incentivando o ódio contra o povo japonês. Através da educação, veja essas crianças praticando esfaquear japoneses, assim como nos filmes. Sem falar na desinformação, que, por sua vez, incentiva a desumanização e a violência contra o povo japonês. A melhor forma de garantir a segurança do Japão e de Taiwan é aumentar, não reduzir, o poder de dissuasão. É como ter baratas e dizer não use armadilhas, isso só vai irritá-las. Deixe mais migalhas no chão e elas provavelmente irão embora. Felizmente, o Japão parece agir corretamente. No início deste ano, o Japão lançou seu novo Comando de Operações Conjuntas para unificar a coordenação entre as forças terrestres, marítimas e aéreas de autodefesa japonesas. Também permitiu aos Estados Unidos da América treinar com o sistema de mísseis Nemesis pela primeira vez em Okinawa. Não é esse sistema de mísseis Nemesis, embora eu suspeite que seria eficaz. Ei, agora eu tenho um canal de jogos. Dá uma olhada. O Japão fez exercícios de colocação de minas perto de Taiwan, não mais ao norte como de costume. E o objetivo declarado do exercício não foi a mensagem habitual de aprimorar as capacidades de guerra de minas da Força Marítima de Autodefesa do Japão, mas sim demonstrar a forte determinação da nossa nação de não permitir quaisquer mudanças unilaterais no status quo pela força, ao mesmo tempo em que visa fortalecer a dissuasão regional e manter e aprimorar as capacidades de execução de missões. Ansioso para ver como o Japão vai provocar Xi da próxima vez. Parece que vai ser um caminho difícil para a China enquanto a batalha continua com essa donzela de ferro. Se você se pergunta por que faço tantas referências a bandas de metal, é porque o Japão realmente tem uma mente voltada para o metal. Uma que seria muito difícil de decapitar. E se por acaso você estiver vendo este episódio no YouTube, clique no botão para acessar meu site e saia do YouTube antes que seja tarde. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir